Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa 12ª aula, de Filosofia e Ciência. Será a nossa última aula deste trimestre, uma vez que o trimestre acaba essa semana, Então, nós vamos finalizar este trimestre com essa nossa aula, Uma aula mais de curiosidades, de alguns pontos, de tudo que nós já falamos no decorrer do trimestre. Tudo bem? Muito bem. Na nossa última aula, nós estávamos falando, de alguns cientistas, de alguns filósofos que pertenceram ou que fizeram parte da revolução científica, da sua criação, da sua finalidade, dos seus objetivos. Então, nós falamos de Nicolau Copérnico, nós falamos de Giordano Bruno, nós falamos de Galileu Galilei, falamos de Francis Bacon, Isaac Newton e, por fim, nós vamos agora estar falando sobre o método das ciências da natureza, Quando nós falamos método das ciências da natureza, nós vamos identificar o desafio deste método, Qual é o desafio deste método relacionado à ciência? Então, nós precisamos saber o seguinte: a ciência, ela avança a partir, dos problemas que desafiam a compreensão, Compreensão de quem? De nós, A ciência, ela avança, ela caminha, ela prossegue a partir do momento que os problemas desafiam a compreensão do ser humano. Nós temos aí um exemplo, que nós estamos vivendo este período de pandemia. A Covid-19 é um vírus novo, podemos dizer, O ano passado nós não tínhamos isso. Ele se adentrou este ano, meados de fevereiro, março. Então, a partir deste problema, que está desafiando a sociedade, o mundo, a ciência avança. Em que sentido? Em estudos, para que possa fazer uma determinada vacina, para que possa fazer um determinado remédio, enfim. A ciência avança para tentar conter, esse problema que está desafiando a sociedade, chamado Covid-19. Problemas solucionados remetem a outros que exigem novas pesquisas. Problemas solucionados remetem a outros que exigem novas pesquisas. O que significa isso? Nós tivemos, antes da Covid-19, outros tipos de vírus, outros tipos de doenças, outros tipos de bactérias que foram resolvidos, ou foram solucionados, ou até mesmo amenizados. Nós tivemos, a febre amarela, nós tivemos a dengue, nós tivemos a H1N1. Então, todas essas outras doenças que antecederam a Covid-19, também desafiaram a compreensão da sociedade, também fez com que a ciência avançasse. E a ciência avançou e conseguiu superar, Conseguiu uma vacina para H1N1, conseguiu um tratamento para a febre amarela, para a malária, enfim. Então, problemas solucionados como estas doenças que antecederam a Covid-19, remetem a outros que exigem novas pesquisas. Qual é o outro problema da atualidade que está exigindo novas pesquisas? A Covid-19, uma forma, um mecanismo de se frear essa contaminação que
que se faz através, né, de uma bactéria que vem assim muito rápida, a velocidade é muito rápida de contaminação, certo? Então, quando nós falamos em desafio do método, nós estamos falando, né, do desafio que a ciência tem a partir do problema, né, que desafia a compreensão da sociedade, do mundo e assim sucessivamente. O problema resolvido é um elo na cadeia de problemas e suas soluções, através dos quais a ciência avança. Uma nova teoria é uma fonte muito fecunda de problemas, através das predições que gera. Então, olha lá, método, né, vem de meta, né? Então, quando nós falamos o desafio do método, a palavra método vem de meta. Então, qual é o desafio para que eu consiga atingir a meta? Qual meta? Solucionar ou, né, amenizar o problema da Covid-19. Como? Remédio, vacina, não sei, enfim, né? Então, método vem de meta. Na vida cotidiana, agimos com método usando o senso comum, né? Então, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, na correria das nossas obrigações, nós agimos com método, né? E o que é método? Meta, né? Mas nós utilizamos o senso comum, porque o senso comum é aquele conhecimento do nosso dia a dia mesmo, né? É o conhecimento adquirido de geração a geração, é aquele conhecimento espontâneo, imediato, né? Então, na vida cotidiana, na nossa rotina, no nosso dia a dia, nós, né, agimos com método, nós temos metas a seguir ou a cumprir, mas a gente usa o senso comum, né? Ao contrário da ciência que usa, né, o conhecimento científico. Na antiguidade e na Idade Média, então olha lá, antiguidade nós podemos dizer, né, que na antiguidade grega, né, Idade Média nós podemos dizer Roma. Então olha lá, na antiguidade e na Idade Média faltava um quadro unificador dos meios e dos métodos, da própria ideia do objeto a ser escrito. Então, lá na Antiguidade Grega e na Idade Média, né, lá na Grécia, lá em Roma, faltava algo, né, para unificar os meios e os métodos. Por que que não tinha esse algo para unificar o método ou a meta? Porque não se tinha ainda a ciência, né? Nós temos que entender que a ciência ela só progrediu, só avançou depois da Revolução Científica, depois, né, que o Império Romano foi derrotado. Então, por isso que fala que na Antiguidade e na Idade Média faltava algo para se ter esse método, para se ter essa meta, né? Algo, olha lá, algo unificador, né, da própria ideia do objeto a ser descrito, né, ou a ser estudado ou a ser pesquisado. No século XVII, Galileu Galilei provoca uma revolução na ciência ao desenvolver o método da física, calçado na matematização, observando e experimentando. É comum o interesse pelas questões metodológicas entre os pensadores daquele período, tais como René Descartes, Francis Bacon e assim sucessivamente, né? Alguns pensadores que nós já estudamos nas aulas anteriores. Aí nós temos um outro ponto a ser falado, a investigação científica, né? Quando nós falamos em investigação científica, nós estamos falando que, inicialmente, é restrito à física e à astronomia, né? Então, o método
né, ou a investigação científica, o método científico, inicialmente ele era um pouco restrito, né? No início dos seus estudos, do seu desenvolvimento, ele era restrito à física e à astronomia. O método científico universalizou-se, servindo de modelo e inspiração a outras ciências particulares, que se destacavam aos poucos do corpo da filosofia natural. A classificação das ciências, né? Então, nós já sabemos que a ciência ela teve uma classificação. Então, olha lá. À medida que as ciências tornavam-se autônomas, o que significa autônomas? Sozinhas, surgiu a necessidade de sua classificação. Atualmente, costuma-se considerar ciências formais, matemática e lógica, ciências da natureza, física, química, biologia, geologia, geografia e ciências humanas, psicologia, sociologia, ciências sociais, economia, história, geografia humana e ciências híbridas. O que é ciências híbridas? É uma contribuição dos mais diversos campos do saber, né? É uma mistura de conhecimento. Certo? É igual quando nós ouvimos nas propagandas de universidades o ensino híbrido, né? O que é o ensino híbrido? É uma mistura de presencial com EAD, com ensino remoto. E a ciência híbrida também é uma mistura, né? É uma contribuição de diversos campos do saber. É um pouco da ciência formal, é um pouco da ciência da natureza, é um pouco da ciência humana, enfim, é uma contribuição de diversos campos do saber, certo? Um outro ponto também a ser destacado, o método experimental. Passa pelas seguintes etapas. Nós já falamos também disso, né? Então, por isso que eu volto a dizer, hoje a nossa aula serve também como alguns pontos de revisões. Então, olha lá. O método experimental passa pelas seguintes etapas: observação, hipótese, experimentação, generalização, né? E teoria ou até mesmo conclusão. Nós temos aqui um exemplo, né? Um exemplo de um médico e fisiólogo francês, Claude Bernard. Ele foi conhecido, né, não só nas experiências de biologia ou nas experiências biológicas, mas também pelas reflexões sobre o método experimental. Aí ele deu alguns exemplos aqui, eu vou ler para vocês. Olha lá, ó. Primeiro exemplo, né? Percebe que coelhos trazidos do mercado têm a urina clara e ácida, característica dos animais carnívoros. Então, dentro dessa frase, né, que ele está propondo, ele quer saber de nós se isso é uma observação, se isso é uma hipótese, se isso é uma experimentação ou se isso é uma generalização. Então, novamente, percebe que coelhos trazidos do mercado têm a urina clara e ácida, característica dos animais carnívoros. Então, essa frase, né, ela já com a palavra percebe, né, ó, percebe-se que coelhos trazidos do mercado, Então, nós já conseguimos identificar que essa frase, ela é uma observação, certo? O outro exemplo. Como ele sabia que os coelhos têm a urina turva e alcalina, por serem herbívoros, supôs que aqueles coelhos não se alimentavam há muito tempo e se transformaram pela abstinência em verdadeiros carnívoros, vivendo do seu próprio sangue. Então, olha lá. Ó. Ele percebeu que os coelhos tinham a urina clara e ácida, né? E através dessa percepção, né, dessa observação,
ele deduz, né, ou ele levanta uma hipótese, aí ele fala assim, ó, supôs que aqueles coelhos não se alimentavam há muito tempo e, através da abstinência de não se alimentar, né, tornaram-se verdadeiros carnívoros, vivendo do seu próprio sangue, né? Então, o que significa isso? Uma hipótese, né? Lá, supôs, ele está supondo, ele está levantando uma hipótese, né? O outro exemplo, fez variar o regime alimentar dos coelhos, né? Então, olha, ele estava lá em laboratório analisando lá os coelhos, o desenvolvimento dos mesmos, aí ele fez variar o regime alimentar dos coelhos, dando a alguns coelhos alimentação herbívora, frutos, algas, plantas, e a outros coelhos alimentação carnívora. Repetiu a experiência também com um cavalo. Então, o que significa isso? Ó, ele, né, pegou o o coelho. Um coelho ele deu frutas, algas, plantas. Outro coelho ele deu carne. E repetiu essa experiência também com um cavalo. Então, olha lá, ele está fazendo uma experiência, dando vegetais, né, frutas, algas para um, dando carne para outros e depois fazendo esse mesmo experimento com um outro animal, que é o cavalo. Então, isso daqui é o quê? Um controle experimental. Então, ó, já falamos da observação, falamos da hipótese, agora nós falamos do controle experimental. E por fim, a última frase, no final, enunciou que em jejum todos os animais se alimentam de carne. Então, através, né, da observação, através da hipótese, através do controle experimental, ele observou, ele quem? O cientista, né, o pesquisador, que todos os animais se alimentam de carne. Então, essa observação, né, que ele fez, né, é o que? É uma generalização. Generalizou, unificou uma única ideia. Através do que? Através das observações anteriores, dos levantamentos de hipóteses anteriores e dos controles experimentais anteriores, certo? Muito bem. Para a gente finalizar, nós vamos estar falando sobre o Círculo de Viena, tá? Foi fundado no final da década de 1920 por um grupo de cientistas, lógicos e filósofos da ciência. Os filósofos do Círculo de Viena representam o movimento filosófico do positivismo lógico ou empirismo lógico, segundo o qual o saber científico deve ser conceitos vazios e dos falsos problemas metafísicos, submetendo-se ao critério da verificabilidade, né? Então, olha lá, o Círculo de Viena, né? Grupo de filósofos que se juntou informalmente, né? Não era formal, não era divulgado, é um grupo de filósofos, né? De cientistas que se juntaram de uma forma uniformalmente, discreta, na Universidade de Viena, entre os anos de 1922 e 1936, procuravam reconceitualizar o empirismo a partir das novas descobertas científicas e demonstrar as falsidades da metafísica, né? O que vem a ser a metafísica? Investigação das realidades que transcenderam a experiência sensível, capaz de fornecer um fundamento a todas as ciências particulares. E quando a gente fala em empirismo, doutrina segundo a qual todo conhecimento provém unicamente da experiência, tá? Então, olha lá.
Esse grupo de filósofos que se reuniram, né, na Universidade de Viena, eles procuravam reconceitualizar o empirismo a partir de novas descobertas científicas. Então, reconceituar o empirismo, que significa o quê? Reconceituar a doutrina segundo a qual todo conhecimento provém unicamente de uma determinada experiência. Então, através da ciência, né, através das descobertas científicas, o grupo de filósofos que fazia parte do Círculo de Viena queria reconceituar, né, o empirismo, ou reconceituar o conhecimento proveniente unicamente da experiência, certo? Muito bem, pessoal. Por hoje é só, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, como as demais aulas deste trimestre. Qualquer dúvida, eu estou à disposição através do mural lá do Classroom, tá? E um grande abraço a todos vocês.